É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima, com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome S.A., tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos de até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso aí, senhoras e senhores. Bora pro nosso vídeo. Deixa o like, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos 5 gols que o Atlético fez no seu jogo treino. É importante a gente dar uma olhadinha nisso. Deixa eu silenciar aqui, bora lá, ó. Primeiro gol vem daí, ó. Toque dentro da área, aquela puxada, toque pra trás, batida, gol. Lá no fundo e tal, uma jogada bem mequetrefe, né? Você vê que não tem uma marcação, pressão do adversário, né? Mas aí não. Aí já foi velocidade, chegada junto, girada. Espaço que você não encontraria no jogo também, né? A verdade é essa. Espaços, 2 gols de espaço que você não encontraria no jogo. Agora esse daí não. Esse é aquele espaço que é aquele toque entre linhas e tudo. Aí vai vir o terceiro gol aí, com uma batida de... O quarto gol com uma batida de fora da área. Esse é o quarto gol aí no amistoso, né? Vamos dar naquela observada, mais um toque agora dentro da grande área e a batida bem... Cara, é engraçado, né? Nos jogos as equipes não tentam isso, né? Nos jogos, se você reparar a maioria dos gols, eu vou voltar para vocês poderem ver, a maioria dos gols são jogadas que o cara não tem, por exemplo, esse tempo de giro aí, o cara não tem nunca no time profissional, marcação em cima. Então esse gol, o primeiro gol não sairia nunca. O segundo gol... Ele é uma chegada com toque dentro da área e você vê que tá um distanciamento, o zagueiro se distancia de novo, em vez de colar no marcador, não consigo compreender também. Era um gol que não sairia. Ah, Rap, então, mas por que você tá passando isso? Vou falar. Terceiro gol, não. Terceiro gol sairia, jogada entre linhas, passe, né? Essa jogada aí também é uma jogada de espaço, né? O jogador conseguiu também esse espaço, bacana, gol bacana. E o quinto gol, né, essa jogada aí que o jogador não faz, né, cara? Essa batida pro gol. Rap, então pra que o time adversário muito fraco? Pra que jogo treino? Acostumar com gramado, gente. A intenção do Atlético ali, hora nenhuma foi, e isso é importante ser dito,
hora nenhuma foi de sobressair sobre algo, sobre ser melhor. Não, nós vamos golear essa equipe aqui provando que nós somos muito melhores. Não. Ali simplesmente foi para provar o seguinte: vamos testar o gramado, provar para os próprios jogadores o caminho do campo, o caminho que eles têm que conhecer para jogar a bola ali. Então foi apenas isso. Bom, vamos falar de Dudu agora, senhoras e senhores. Dudu jogou o jogo treino em várias posições. Segundo o Tanaka, o Dudu jogou na ponta esquerda, na ponta direita, no meio campo e até de centroavante. Jogou em todas as posições do meio. O Dudu, ele vem para ser um coringa. Eu já disse para vocês, para mim o Dudu não é titular do Atlético. Se o Atlético contratar um meia armador, o time do Atlético será meia armador contratado, esquerda de Coelho, direita de Scarpa, central de Hulk. Reserva, Igor Gomes Bernat, Júnior Santos na direita, na esquerda Dudu e na central Rony. Para mim é isso. Então, hora nenhuma aqui, eu falo isso com vocês assim, com tranquilidade, o Dudu, na minha opinião, vai ser titular. No jogo dessa quinta, eu acho que ele será titular por conta dos desfalques, e não por conta dele já chegar sendo titular. Inclusive, esse jogo de quinta, guardem bem o que eu vou dizer, ele não representa absolutamente nada do futuro do Galo. Nós podemos ver um esboço do Dudu, claro, evidentemente, mas não representa, eu explico. O futuro do Atlético passa pelos treinamentos que nós vamos ter depois do dia 24 de junho. Os jogadores saem de férias amanhã, quinta-feira na sexta, e depois de sexta-feira até dia 23, folga, dia 24 eles se reapresentam. E do dia 24 até o dia 12, treinamento labuta no CT. Físico primeiro, recuperar a questão física, né? Vão dar uma engordadinha, aquela coisa toda, e treino. Então, assim, Dudu, nós vamos com calma, que a virada do Dudu tá chegando e se Deus quiser vai jogar muita bola. Bom, vamos ver a pergunta que eu fiz ao Rafael Menin e o que ele me respondeu. Bom, bora lá, gente, vamos escutar. Futebol é diversão pro torcedor. Óbvio que você e outros aqui têm diversão, mas tem muito mais trabalho. Ano passado vocês tiveram um faturamento recorde de 600 milhões. Dificilmente esse ano vocês vão bater esse faturamento, porque não tem Libertadores, não teve estádio o ano todo. A dívida, mesmo assim, aumentou. Esse ano o faturamento tende a ser menor, a não ser que aconteça vendas fora da curva. E a gente só teve uma venda fora da curva do Paulinho ao final do ano. Até agora nenhum atleta desponta para isso. Diante de todo esse cenário que eu acabei de dizer, com concretudes, como que o Atlético vai passar a fazer uma quitação de dívida? É daqui 10 anos que nós vamos ver essa dívida acabar? Porque a pergunta que eu estou vendo aqui nos chats, ao vivo aqui, para os torcedores, quando o Atlético vai conseguir finalizar isso, baixar isso, para que esse dinheiro que é de juros vire investimento no futebol? Obrigado. Tá. Beleza, André, obrigado pela pergunta. Na verdade, esse ano tem alguns componentes novos que vão nos ajudar, tá? A receita comercial do Galo, ela será substancialmente maior do que foi no ano passado, em função não só da H2Bet, que a gente agradece muito, é um grande parceiro. Acho que a gente escolheu aí das empresas de bet, não tem nenhuma dúvida, é o melhor parceiro que a gente poderia escolher. A gente foi muito cuidadoso, eu estou vendo aqui o João lá no fundo, que cuida da área comercial, e a gente conversou com 10 empresas de bet, e acho que a gente fez o contrato com o melhor contrato possível, e além de outras propriedades comerciais que a gente trouxe para o clube, né? Então esse é um ganho importante que nós tivemos. Um outro ganho importante é que esse novo contrato que foi assinado com a Globo através da Libra, ele também tem um ganho relevante em relação ao contrato anterior, tá? Então o orçamento do Atlético para o ano de 25, ele prevê um desembolso com salários e imagem, comissão técnica e também com investimento muito parecido com o que foi no ano de 24, tá? Então a receita operacional do Atlético, ela não vai ser muito diferente do que ela foi no ano passado, porque esses dois componentes, comercial e direito de televisão, eles tiveram um acréscimo importante. Se porventura nós tivermos um grande sucesso nas Copas, provavelmente a gente vai ter uma receita maior do que a que nós tivemos no ano de 24. Tá? E aí, em relação à dívida, é um pouco do que eu falei aqui com seus colegas, né, com todos eles. O Atlético vai trabalhar para que neste ano a gente consiga, pela primeira vez nas últimas décadas, em ter um resultado operacional
e o resultado de investimento zerado. Não vamos ter lucro nem prejuízo. Então, o que vai sobrar são os famosos juros ou encargo da dívida. Tá? E aí o encargo da dívida, volta aí a pergunta do Bolívar, né? E eu acho que eu tentei esclarecer aqui, a forma mais rápida de resolver é trazer um novo, ou os próprios acionistas, ou um novo acionista que possa colocar um capital novo no clube para a gente debelar as famosas dívidas onerosas. Mas isso para este ano ainda ou a longo prazo? Porque essa é a dúvida do torcedor. Esses juros vai continuar a subir ou nós vamos ter um aporte, nós vamos ter um novo investidor que vai travar isso? Vou responder de novo. A gente tem um processo que foi iniciado, mas a transação no futebol ela é difícil, a transação no futebol brasileiro é dificílima, né? Então, eu gostaria, de novo, de ter controle sobre isso e afirmar aqui, eu cravo que no ano de 25, os atuais acionistas ou novos acionistas vão colocar aqui no Atlético X milhões de reais. Eu não posso fazer isso. Eu posso falar que a gente tem um processo em curso, mas que ele é demorado e difícil. Vamos lembrar do processo da SAF, que também está no material... Opa, quase derrubei aqui. Que também está no material de vocês. Ele levou 1 ano e meio, quase 1 ano e meio para ser concluído. E no final, por mais que a gente tenha visitado 100 e tantos investidores, nós recebemos, acho que 10 NDAs. NDAs é como se fosse um funil, né? Começamos com 180, no final 10 manifestaram muito interesse. E não tivemos sucesso com nenhum. E aí nós tivemos que assumir esse papel do investidor, né? Hoje o Galo está numa situação bem diferente, com uma governança mais organizada. Acho que hoje é um pouco mais fácil fazer uma nova transação do que foi há 2 anos atrás, mas não é uma transação trivial, pelo contrário. Bom, vamos lá, né? Eu acho que ele deixou muito claro, né? A intenção deles é colocar o Atlético em ordem na questão custo, Atlético, tira juros, tira dívida e tira contratações. Ele quer, quanto que é a receita para o Galo funcionar, operacional é tanto, quanto que a gente consegue arrecadar com patrocinadores, tanto, isso tem que pagar isso. Isso tem que pagar investimento de base, isso tem que pagar salário, isso tem que pagar custo administrativo, isso tem que pagar todo mundo. Jogador, quanto que custa para contratar tanto, quanto que vendeu tanto, isso tem que pagar isso. É isso que ele quer dizer. E os juros, ele deixou muito claro, eles vão pagar juros e não vão conseguir pagar dívida. Que dívida vai só pagar com investimento. Eu acho que ficou muito claro, minha pergunta foi muito direta, perguntei exatamente o que o torcedor queria saber. E o Menin falou um pouco sobre os sofrimentos e perdas do título, olha só. Né, um outro ponto, sabe, o Bolívar, a gente sempre procurou, né, manter um nível de competitividade esportiva. Por mais que a gente tenha ficado muito triste no fim do ano passado, eu como torcedor apaixonado e estando aqui à frente como sócio da SAF, né, a gente acaba sofrendo ainda mais. A gente sabe o tamanho do sofrimento da torcida, o tamanho do seu sofrimento como repórter e atleticano apaixonado, né? Mas mal ou bem, né, o ano passado a gente disputou. O Mineiro fomos campeões. Disputamos a Libertadores, a gente foi vice-campeão. E ser vice-campeão da Libertadores é dificílimo. Chegar lá é muito difícil. Eu fiquei triste? Não, fiquei arrasado. Chegar a uma final da Copa do Brasil, perdemos também, é difícil, é dificílimo. O Galo, nesses 100 e tantos anos de história, chegou a quantas finais da Libertadores e a quantas finais da Copa do Brasil? Perdemos. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Tanto a perda para o Botafogo, como a perda aqui dentro da nossa casa para o Flamengo. Mas mal ou bem, né, das 4 competições que a gente disputou, nós chegamos em 3 finais. E aí o brasileiro, gente, se eu te falar que foi aquela minha semana, você não imagina, né, o nível de angústia, de tristeza, né, que quem imaginava no começo do ano passado, a gente brigar para não cair, né? De fato, a gente teve uma estratégia de priorizar as 2 Copas. A gente jogou metade do Campeonato Brasileiro com um time reserva ou misto, e esse campeonato pune, né? É um campeonato cada vez mais competitivo, e chegamos aí ao fim do ano num momento dramático, né? E que deixou todo mundo arrasado, né? Mas não podemos dizer que foi um ano de terra arrasada. A gente ficou muito, muito triste, todo mundo, né? Mas pensando de forma fria, depois que passou, a gente passou por um ciclo ou eventos de muito sucesso, né, ao longo do ano. Mas o fim do ano, o recorde do fim do ano, foi
duríssimo para todo mundo, né? Nesse fim de semana eu estava vendo com meus meninos a final da Champions League. Inter, né, tomou um vareio do PSG. E a Inter de Milão, 60 dias antes, era líder do campeonato italiano, estava disputando a final da Copa da Itália e chegou à final da Champions. Então, o que poderia ser o maior ano da história da Inter, né, terminou de forma melancólica. Mas não pode ser apagado o que a Inter fez ao longo da trajetória da Champions, ao longo da trajetória do campeonato italiano ou da Copa da Itália, né? Então, acho que a gente passou, infelizmente, por um processo parecido, mas que ficou um gosto muito amargo para nós, para todos. Foi dramático, muito triste, né, gente? Eu fiquei arrasado. Bom, e terminando a resposta, né, falando da dívida, né, é claro que esse sucessivo, essa conjuntura, ou esse somatório de eventos que eu coloquei aqui, a tentativa de manter time competitivo, juros num patamar diferente, uma arena que acabou ficando muito mais cara do que o esperado, e está no material de vocês também, eu acho que ficou bem didático, sabe, Bolívar? Mas, de novo, se não tiver, nos procura para a gente chegar no mesmo nível de informação, acho que é bom para todo mundo, né? Pois é indignação e tudo, todo mundo tem, né? A gente compreende. Eu não acredito que, como muitos, o Rafael Menino é atleticano, ele não gosta do Galo. Eu acho que ele gosta, mas a grande realidade é que o sofrimento do torcedor é muito maior. Sabe por quê, Rafael Menino? Porque o torcedor, ele esperava, por exemplo, este ano, um time mais adequado do que o ano passado. Porque o torcedor, ele sabe aonde ele perdeu o título. O torcedor sabe muito bem que ele perdeu o título porque ele não tinha banco. Ele sabe muito bem que o Galo foi mal no Brasileiro porque ele não tinha quem pôr. Ele sabe muito bem que o Galo não conseguia ir em alto nível em todas as competições nas fases finais porque ele não tinha como descansar certos atletas. Que ele tinha que pôr jogador atrás de jogador no modo carreira, para o cara não parar um segundo. Só que isso aqui não é FIFA. Jogador cansa, jogador tem desgaste, jogador fica cansado. E eu acho que vocês ainda não enxergaram isso. Vocês acham que o elenco do Atlético é o suficiente. Então esse ano, por exemplo, eu não tenho dúvida que o Atlético vai cair cedo de algumas competições se não tiver contratações. Então o que o torcedor tá puto, tá bravo, tá chateado, é que ele pretende que tenha reforços, ele pretende que tenha novos nomes, ele pretende que tenha mais do que tem hoje. Ele pretende que cheguem jogadores que vão a crescer. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Bom, e vamos ver a opinião do Edu Panzi e o que ele disse sobre a entrevista do Rafael Menino. Não é tão difícil de opinar. Foram quantas horas de entrevista, Cláudio? 3. 3 horas de entrevista para dizer que o Atlético precisa de um aporte. Para o Atlético parar de enxugar gelo, pagar juros, pagar boa parte das dívidas e se tornar um clube saudável, ele precisa de um aporte. Os donos do clube já fizeram um enorme aporte e aguardam um aporte de terceiros. Ele falou algumas vezes que dentro de 10 milhões eles esperavam pelo menos um atleticano, 5 atleticanos, não apareceu nenhum até agora para fazer esse aporte que o clube depende, e eu acho que eles vão levando, eles vão enxugando, eles são empresários de sucesso, donos de banco, de grandes empresas, eles sabem, e eu imagino que saibam até onde levar, até onde podem levar, e que se esse aporte de terceiros não aparecer, sabe o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer o aporte, porque a dívida é deles, a dívida é do CPF deles. Se essa dívida vai aumentando, quem está aumentando a dívida são eles. Então, se não aparecer um aporte de terceiros, eles vão fazer o aporte. E isso pra mim ficou muito claro na entrevista e tá muito claro. E tá tudo certo. Eles vão tentando conviver com isso e vão tentando manter o Atlético, um time e um elenco competitivos, e eles têm mantido. Basta ver as temporadas, independentemente de ganhar ou não, o Atlético tem sido competitivo, e ele falou em números, ele falou aí do aproveitamento do Atlético nas 3 principais competições nos últimos 5 anos, e o Atlético está entre os 3 melhores aproveitamentos, ficando atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, e são números, ele não tá mentindo. Ele falou aí de conquistas, são números, ele não tá mentindo. A gente tá falando de folha salarial e de valor da folha e de investimento, e são números, ele não tá mentindo. E ele, pra mim, tá? Eu não tô falando pelos outros. Pra mim ele foi muito claro e eu entendi dessa maneira. O Atlético aguarda um aporte. Se esse aporte não vier, eles vão ser obrigados a fazerem o aporte. Tem um que eles já são obrigados, né? Foi até uma pergunta da Laura, da Rezende, do GE, que tem um determinado aporte. É o FIGA, né? Exatamente. Que seriam esses atleticanos... De 100 milhões, né? 100 milhões que se juntariam, e o Galo conseguiu só 5 pessoas. Isso. Esse aí ele já falou que se não acontecer até determinada data, tá em contrato, eles terão que fazer. Exatamente. Mas para que até o final do ano que vem. Isso, perfeito. Mas para que tá tudo, se não aparecerem outros aportes, ou se algo diferente não acontecer, o que é algo diferente? O Atlético ganhar grandes competições, ir para o Mundial de Clubes daqui 4 anos, ou então ele falou também do fair play financeiro, sim, que é algo que pode ajudar muito os clubes, e deveria, né? Mas aqui no Brasil, contar com fair play, a gente não consegue contar com uma liga, né? Quanto mais com fair play. E então, para mim ficou muito claro, para mim tá muito simples de entender, o que não é simples de administrar, cara.
Não é simples de administrar. E ele respondeu outras tantas perguntas que são feitas toda hora, né? Sobre Diamond, sobre recuperação judicial, que falou que a dívida do Atlético é com bancos. Se o Atlético fizesse a recuperação e os bancos não aceitarem, era falência. Ela tinha que ser decretada, é diferente de outros clubes. Então, pra mim, ficou tudo muito claro. E pra mim foi boa a entrevista, cara. Foi boa a entrevista, com alguns momentos que eu achei desnecessários, como, por exemplo, a imprensa precisa... Qual foi a palavra que ele usou? Modular a opinião? Eu não sei se foi Ele modular. usou algo em torno disso. Não tem, cara. Também não a opinião, acho. cada um tem a sua. E ele mesmo falou isso em algumas respostas. Tem colegas que são mais enfáticos. Tem colegas que trazem mais pra polêmica. Isso faz parte do jogo, faz parte do show, da nossa programação. Tem gente que é mais ponderada. E é assim que funciona. Você não pode trazer informação errada. Agora, opinião, cada um tem a sua, cada um tem uma maneira de trazer pro ar, pro rádio, pro portal, pra televisão. E é assim que funciona desde que a imprensa foi criada e é assim que vai ser pra sempre. Às vezes não vai bater com a minha opinião, não vai bater com a do Cirilo, que não vai bater com a do Cláudio, que não vai bater com a do Lélio Gustavo, que não vai bater com a opinião de outros companheiros de outras emissoras, e por aí vai, cara. Essa parte eu achei desnecessária, mas as explicações financeiras, de dívidas, de futebol, de investimento, pra mim foram suficientes e pra mim tá muito claro. Ou acontece um aporte no Atlético de terceiros, ou a família Menin, os investidores, Ricardo Guimarães e quem mais for, o Renato Salvador, não sei como é que tá, se ainda estão participando ou não, eles vão ter que fazer esse aporte, senão o Atlético não vai conseguir parar de enxugar gelo. Aí é o que eu falo com você sempre, né? É o que eu sempre falo aqui, o tempo todo, a todo momento, toda hora. Não adianta vir com historinha da carochinha. A verdade é a seguinte: ou aporta dinheiro, ou vai ficar só pagando juros. E aí, uma hora que os juros baixar, começa a pagar a dívida. Se os juros aumentar, endivida mais. E eu já falei pra vocês, não é à toa venda de camarote, de cadeira, vai vir o Figa, vai vir o Vocaro, e eles vão aportar dinheiro e ainda vão fazer debêntures para poder diminuir os juros, trocar a dívida, trocar os juros caros pelos juros baratos. É isso que vai acontecer. Bom, e aí o Menin falou que pra nós, pra você que quer saber de bola, que quer saber de futebol, que quer saber do que te interessa sobre janela de reforço. Eu te antecipo que não é ruim, mas também não é bom. Olha só. Vamos lá. Qual a diferença desse ano para o ano passado? No ano passado, na primeira janela, chegou só o Bernard. Desculpa, só o Scarpa. No meio do ano chegaram 5 atletas, né, se eu não estou enganado. Nesse ano a gente trouxe mais atletas no começo do ano e estava previsto uma janela menor no meio do ano, né? Então pode ser que saiam 2, 3 atletas, pode ser que cheguem 2, 3 atletas, obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor, né? Claro que quando você não tem todas as ferramentas nas mãos, é um pouco mais difícil, né? Então Paulo, cadê o Paulo? Paulo está aqui, Paulo Brax, está ali. Paulo já falou aí há uma semana que não vai ser uma janela de abundância, né? A janela mais agressiva foi a do começo do ano, né? Nós vamos tentar trabalhar aí com muito profissionalismo, responsabilidade, né? Para fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste, né? Que possa ter um elenco um pouco mais competitivo do que tem, mas eu acho que o Galo tem um elenco bom, tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas, né? Claro que a gente sabe quais são elas, quais são os pontos a serem melhorados, né? Talvez a gente consiga endereçar algum desses problemas, talvez outros não, né? Isso é muito comum no futebol, né? Estava vendo, de novo, vou falar aqui um paralelo, final da Copa do Rei, né? Real Madrid contra Barça. O Real Madrid jogou sem zagueiro, né? Se não me engano, o Tchouaméni ou Camavinga, foi Tchouaméni, jogou como zagueiro. O Real Madrid não tinha lateral, né? Arsenal, acho que um exemplo interessante, o Arsenal estava super bem nas competições, perdeu um pouco de força aí nesse ano, porque não tinha atacante no elenco. Machucou o Saka, machucou o Kai Havertz e machucou o Gabriel Jesus. E não repôs, né? Tinha um orçamento, tinha um planejamento e não conseguiu repor, né? Então, futebol, a gente tem que, acho que amadurecer como indústria. Aí o clube, imprensa, torcida, né? A gente não consegue fazer, a gente não tem varinha de condão, sabe? Pô, temos um problema no elenco, o Atlético deveria ter, muito se fala assim, o Galo deveria ter um volante a mais, deveria ter um meia, cada um tem uma opinião, né? Mas a gente não tem varinha de condão, esse meia aqui que a gente gosta, traz. Esse outro fulano de tal aqui que não está performando tão bem, tira. É muito mais complexo, né? Felizmente ou infelizmente, o mundo real é muito mais complexo. Isso vale pra gente, como vale também para o Real Madrid, que jogou a final da Copa do Rei sem zagueiro. O Arsenal teve que jogar a segunda fase da Champions e o segundo semestre deles lá, né, que na verdade é o nosso primeiro semestre da Premier League, sem atacante, né? Então não é fácil, sabe, Cláudio? Vamos tentar, o Paulo está atrás de você e está trabalhando já há 2 meses, né? Essa janela, ela não está sendo pensada
desde a semana passada. Ela está sendo pensada há 2 meses. Vamos conseguir ter sucesso absoluto nela? Com certeza não. Algum sucesso? Eu espero que sim. Bom, vamos lá. Eu já tinha antecipado para vocês em vários e vários vídeos, ó, que eu arrumei aqui para colocar as canetas, em vários e vários vídeos, que o Atlético vai fazer contratações. De 3 a 2 contratações nessa janela, a 4ª já foi feita, que seria o Dudu. Uma 5ª muito difícil, quase impossível, é de 2 a 3. E eu já tinha dito para vocês não ter expectativa de grandes reforços. Nós vamos ter um bom nome, um nome que a maioria vai gostar, e 2 nomes que vai ser 60, 40, 55, 45. Vai ser isso. Sobre comparar o jogo da Copa do Rei com a Copa do Rei, os jogadores foram poupados, né? Eles estavam lesionados e tudo, e eram vários e poupados. Porque a Copa do Rei, os caras querem ganhar, mas não é um torneio que os caras ficam completamente impactados. Tanto que a Copa do Rei não dá pra nada, não leva pra uma Champions, não leva nada. E sobre a questão de que realmente não tem vaga de cordão, eu concordo. O Atlético ele não tem condições e não terá condições, e não adianta querer comparar com Palmeiras e Flamengo, isso é ignorância, que vai conseguir contratar 3 meias, 2 anos, não vai conseguir. O Atlético tem uma arrecadação muito inferior. O Palmeiras arrecada 1 bilhão. O Flamengo arrecada 1 bilhão e 400. Isso tem a ver com o tamanho de torcida e décadas de títulos e outros. Não, nós não tivemos décadas de títulos. Nós começamos a ficar copeiro, chegar em muitas finais e ganhar títulos recentemente. Nós tivemos uma história grande de sermos roubados, por exemplo, nos anos 80, mas a nossa década de 90, por exemplo, foi de Conmebol e um vice brasileiro. Enquanto o Palmeiras ganhou muitos títulos, o Flamengo na década de 2000 ganhou muitos títulos. Então aquela torcida, é igual, por exemplo, quando eu falo da torcida do Cruzeiro, você vê que todas as crianças, por exemplo, são atleticanos. Por quê? Porque desde 2013, apesar do Cruzeiro ter ganhado Copas do Brasil e Brasileirão, mas desde 2013 a torcida do Galo vem se impondo. Então 13, 14, 15, 16, 17, 18, aí o Cruzeiro foi rebaixado 19, 20, 21, 20, 21, 22 no rebaixamento, e aí o Atlético acabou. Então hoje você vai nas escolas, é tudo atleticano. Então isso em si interfere sim, obviamente, de você ter arrecadação, de você ter grana. E fora a categoria de base do Atlético, que sempre foi esculhambada e agora tá voltando. Então assim, cara, a grande realidade é que nós temos que ter o pé no chão para contratações. Mas que elas vão acontecer, elas vão. E eu acho que esse vídeo deixou muito claro. Bom, vamos falar agora de salários atrasados, né? O Thiago Fernandes trouxe a informação que ontem, no domingo, que os salários do Atlético não foram pagos, tá? Tá aqui, ó. O Galo está devendo premiação de Campeonato Mineiro, luvas, direitos de imagem e salários ao elenco. Não é salários. Vamos deixar as coisas claras que as pessoas têm que colocar no português correto esse tipo de informação, porque esse tipo de informação interfere. Vamos lá. Premiação do Campeonato Mineiro, tá devendo mesmo. Luvas, realmente chama luvas porque você paga ali. Direito de imagem, correto. O Galo tá devendo direito de imagem, tem que ser pago no dia 20. E salário, e não salários. É salário que tá atrasado, que tinha que ter sido pago sexta-feira. O salário atrasar 1, 2 dias não teria impacto se o direito de imagem tivesse tão atrasado. Então realmente tem um impacto, porque aí atrasou tudo. Mas eu conversei com pessoas do Atlético que vai ser resolvido tudo essa semana. Em salário e o direito de imagem que estava atrasado. Então até o dia 10 vai ser pago o direito de imagem e dentro dessa semana quita-se os salários. Bom, luvas e premiação só até setembro. Antes de setembro, nada será quitado, é importante deixar isso claro, para que o torcedor não incorra de erro de entender alguma coisa. Bom, gente, eu sempre expliquei para vocês por que o Atlético não foi para RJ. Eu sempre expliquei para vocês que é porque o Atlético é avalista, os meninos são avalistas dos empréstimos, né? E eles são banqueiros, eles não vão dar, eles como banqueiros, compram um time, eles não vão dar cana em banco. Isso acabaria com a imagem deles no mercado. Então, e é engraçado, né? Aquele torcedor que vira e fala para dar cano nos bancos, nos fornecedores, nos salários atrasados e tudo, é o mesmo que cobra. Tomar cuidado com isso. E o Menin falou sobre isso. Vamos ver o que ele disse. Em relação a RJ, que é outro tema super polêmico, também é muito fácil responder, né? Quando a gente começou a fazer os aportes, os primeiros 300 milhões foram aportes que nós fizemos no Galo sem cobrar nenhum juros, 0, 300 e poucos milhões. E dado tudo que nós falamos hoje, investimento em elenco, investiu mais que vendeu, essa arena, juros, salários aumentando, tudo que foi feito no Atlético, os passivos do passado, dívida FIFA, você não faz ideia, Silas.
dívida assim, Tardelli tem que pagar amanhã 7 milhões de euros, Michael Suel, putz, aqui, é coisa do arco da velha. Você não faz ideia o que teve de passivo, que tinha que pagar assim para ontem, WRV, Aquapark, putz, cada história aqui, coisa de maluco, que nós tivemos que resolver, né? Empresários, que eu não vou falar o nome, o Betinho gosta de falar que um é camisa 9, o Betinho você. Cara que a gente faz transação, esse cara é o camisa 9 dos empresários, né, que tem dívida com todo mundo. A gente resolveu, tem um acordo firmado com quase todos os empresários. Eles, nada de errado. Eles trouxeram aqui atleta, o Galo de 2010 para cá não pagou ninguém. Foi acumulando. A gente fez acordo trabalhista, era uma insanidade que a gente foi resolvendo ao longo do tempo, né? Mas para isso, além dos 300 e poucos milhões que a gente colocou, faltaram 700 milhões. E os 700 milhões vieram de empréstimos bancários e um banco no empréstimo Atlético. Imagina o seguinte, o Atlético lá em 2021, o banco BTG me arruma 100 milhões de reais. Qual que é a garantia? Não, a garantia do Atlético. Qual que é a probabilidade desse empréstimo acontecer? 0. Né? Ou o banco da Ecoval, ou o banco, sei lá, XP, números credores. Né? A única probabilidade era a gente, na pessoa física, dizer, assinar um documento. Caso o Atlético não pague essa dívida, a família Menin é a responsável pela dívida. 700 milhões de reais, mais de 700. Aí eu pergunto, alguma família brasileira fez isso na história do futebol brasileiro? Não. Nós assumimos o problema. E aí como é que você faz uma RJ e fala assim, ok, vamos fazer uma RJ, pegar todos esses bancos que o Atlético deve, e não vão pagar ninguém, faz uma RJ, obviamente o banco ia decretar falência do clube, aí a família teria que honrar com 700 milhões. Além dos 300 milhões que a gente emprestou sem juros e depois viraram capital social, a gente teria que, na pessoa física, pagar os 700 milhões. Eu acho que não é muito equilibrado, né, Silas? Não é uma relação muito justa e nem correta. Quem foi lá e teve a coragem de fazer essa doideira, né, de ter esse nível de exposição ao clube de futebol, que nunca ninguém fez na história do Brasil, se somar aporte e aval, mais de 1 bilhão. Então, realmente não tinha como fazer RJ. Agora, RJ é um negócio bonito? Não. A coisa assim, a gente atrasou um pouquinho a dívida com A, B ou C, vão pagar, com os 300 credores do passado, pagando com todo mundo. Então, a torcida deveria achar mais bacana gestores que honrem, ou que honraram, que assumiram um passivo de todo tamanho, do que achar, pô, legal é decretar RJ e pagar só 20% da dívida, dar o cano em 80%. Eu nunca fiz isso nos meus negócios. Nem meu pai, nem o Ricardo, nem o Sérgio. Eu garanto que o Sérgio, tudo que ele se comprometeu na vida dele, ele pagou. Certo, Sérgio? Então, gente, não tem certo ou errado na vida. A gente, além desse problema dos 700 milhões, a gente fala que a gente põe a cabeça no travesseiro à noite, um pouco mais tranquilo e não ter dado 1 bilhão de cano. Porque dar 1 bilhão de cano nos outros, né? Tem gente que acha que é legal, que é o correto. A gente acha que não é, não. A gente acha que é feio. A despeito de alguns pagamentos abertos que nós temos hoje, que nós não tínhamos, vamos honrar. Nós somos honradores de compromisso. E honramos compromissos de outros que não honraram ao longo de muitos anos. Né? A gente assume a nossa bronca e assumimos a bronca dos outros. Isso deveria ser motivo de aplauso e não de crítica. E por algum motivo é motivo de crítica. Não é cada um, né, tem um diagnóstico ou tem a opinião ou a leitura que acha que é correta. A nossa leitura é que bom que a gente está a duras penas, sofrendo demais. Tomara que a gente consiga, em algum momento, pagar todo mundo, não ter dado cano em ninguém. É exatamente o que eu sempre disse pra vocês, né, galera? Era a questão da RJ, isso daí não tem jeito de fugir, não tem como questionar, porque os caras eram avalistas no tempo áureo, todo mundo tava aplaudindo. Na época lá que tava ganhando o Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, ficou 3º lugar do Brasileirão, todo mundo aplaudiu. Ô, gente, eu falo com vocês categoricamente. Hoje tá errado porque nós não temos um time bom. Se a gente começar a ter um time bom, as críticas começam a esvair. Essa é a grande realidade. Agora, fato é que a RJ, ela é cano. É cano. Aí a pessoa vira e fala, tinha que ter dado cano em todo mundo. Ah, é um benefício de cano. Aí tem que pensar se é o correto ou não. Cada um tem o seu pensamento. Eu acho que o problema não é esse. O problema é que eu acho que eles deviam aportar um pouco mais para poder liquidar a questão dos juros, a dívida se tornar pagável para o dinheiro sobrar para fazer contratações e reforços. Isso eu considero que deveria ser feito. Bom, olha o que o HG falou
E o Nicola falou sobre um reforço, e aí eu vou te dar uma exclusiva, tá, do canal Alvinegro, que eu consegui com uma fonte espetacular de informação, olha só. O Atlético, se mexendo na janela, fez contato com o staff do volante Alan, ex-Atlético, atualmente no Flamengo. E também procurou o próprio Flamengo, claro, para tentar a volta do Alan para o Galo. Até o momento o negócio não avançou. Vai dar negócio? Não sei. Não vou dizer que sim nem que não. O Flamengo dificulta a liberação. Eu não sei qual a proposta do Galo para o Flamengo e por isso não tenho como dizer por que o Flamengo está dificultando. Ai, mas eu torço para o Galo e tô chateado com o Alan, meu filho. Na atual situação que o Galo se encontra, tem que estender tapete vermelho para o Alan, caso a coisa avance. Porque quando você não tem dinheiro para contratar, então você tem que usar criatividade e as boas relações com os clubes que o Galo queira negociar. Porque sem dinheiro fica tudo absolutamente mais difícil. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tentou a contratação de Alan, volante do Flamengo, e que pertencia ao Atlético até 2023, quando foi comprado pelo Rubro Negro. Operação de 8 milhões e 200 mil euros ou 43 milhões de reais. A verdade é que o Alan não justificou todo esse investimento, somente com o Felipe Luiz, que viveu alguns melhores momentos, mas bem distantes de sua passagem em relação ao Atlético. A ideia do Galo era fechar com o Alan por empréstimo até o fim da temporada, até porque está completamente descartada qualquer opção de compra. E diante desse cenário, com essa oferta, o Flamengo não deve fazer acordo. Para perder o Alan, o clube só toparia se fosse mediante compra e com cifras parecidas às daquelas do investimento feito em 2023. Só para completar, é importante lembrar também que o Flamengo adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, que disputou na atual temporada 19 partidas ainda sem gol e sem assistência. Gente, vamos lá. Vou contar para vocês algumas novidades. Uma fonte me passou que o Alan falou já para o seu staff que quer voltar para o Atlético, que gostaria de voltar para o Atlético, que tem a intenção de voltar para o Atlético depois do Mundial de Clubes. O Flamengo já tem os volantes, o Alan não tem prestígio lá, o Alan não consegue jogar e a vontade do jogador é de voltar. E ele já comunicou isso para os seus empresários. Os seus empresários vão trabalhar agora e até o Mundial de Clubes para o Alan voltar para o Atlético. Essa é uma informação, tá? O Alan quer voltar para o Atlético. O Alan, repito, quer voltar para o Atlético. O staff dele já tem ciência disso. O staff dele vai tentar trabalhar. O Atlético quer pôr empréstimo, igual o Nicola falou, e essa é a dificuldade que o Flamengo impõe, porque o Flamengo quer a venda do atleta, o Flamengo quer que o jogador seja, recuperar a grana. É impossível. O Alan tem 2 anos de reserva praticamente no Flamengo. Um jogador que está 1 ano e meio, 2 anos na reserva, não consegue, gente, de jeito nenhum, de jeito maneira, ser vendido pelo valor que foi contratado. E talvez ele possa vir com um passe fixado. Rap, tá, mas existe a chance de vir? Existe. Existe a chance de vir e esse é um pedido do Cuca. E o Cuca, assim, não posso dizer que ele já ligou pro Alan nem nada. Mas pelo que eu soube da parte que vem ali do Alan, ele quer demais voltar. E aí eu pergunto a você que tá do outro lado da tela. Você aceitaria o Alan de volta? Comenta no chat aqui. Quero saber e na hora do almoço a gente troca uma ideia. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Obrigado, fiquem com Deus e valeu, tamo junto!